No coração do Pacífico existe uma bomba relógio esquecida pelo mundo, a Cúpula de Runit, construída pelos Estados Unidos nos anos 70 para esconder toneladas de resíduos radioativos. Hoje essa estrutura está rachando e pode liberar radiação no oceano a qualquer momento. Um desastre que não só ameaça as Ilhas Marshall, mas também países inteiros das Américas, da Ásia, da Oceania. Alguns cientistas já chamam o lugar de Chernobyl do Pacífico. Será que a gente está diante do próximo grande desastre nuclear da história? Bom, a gente vai entender todos os detalhes no vídeo de hoje, tá? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. No meio do Oceano Pacífico existe um gigantesco domo de concreto que guarda os fantasmas da era atômica, chamado de Cúpula de Runit. Ele foi construído aí pelos Estados Unidos nos anos 70 para poder conter toneladas de solo e resíduos radioativos deixados pelos testes nucleares após a Segunda Guerra Mundial. Mas aí está o grande problema. Passadas mais de 4 décadas, essa espécie de túmulo nuclear está rachando. Hoje ele é visto como uma verdadeira bomba relógio ambiental, capaz de liberar radiação diretamente no oceano e colocar em risco não apenas os habitantes das Ilhas Marshall, mas também milhares de pessoas em diferentes partes do mundo. Se llama la Cúpula Runit y se encuentra en las Islas Marshall. La pregunta es, ¿qué esconde la Cúpula Runit y qué tan peligrosa es? A Cúpula de Runit. Bom, para a gente entender essa história, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a maior potência do planeta, carregando aí uma obsessão, dominar a tecnologia nuclear. Entre 1946 e 1958, eles transformaram as Ilhas Marshall no meio do Pacífico em um verdadeiro campo de testes a céu aberto. O isolamento do local parecia perfeito para experimentar suas armas mais poderosas. Ao todo, foram mais de 60 testes nucleares. Só para ter uma ideia da gravidade, a soma da força dessas explosões equivale a milhares de vezes as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O mais famoso deles foi o Castle Bravo em 1954, que saiu totalmente fora do controle. A explosão foi tão intensa que contaminou tudo: mar, peixes, ilhas e até a própria população local. Muita gente foi obrigada a deixar suas casas e viver no exílio, carregando até hoje as marcas da radiação em forma de doenças e traumas. Cara, você imagina você morar em um lugar, próximo do lugar, onde um país está fazendo teste nuclear, teste de bomba, e aí dá uma merda lá e você é contaminado. Puta que pariu, mano. Que bizarro, né? De 1954, os Estados Unidos detonaram a primeira arma termonuclear ou bomba de fusão do país. Um segundo após a explosão, a bola de fogo tinha quase 8 quilômetros de largura e era mais quente que o Sol. Em 1 minuto, a nuvem em forma de cogumelo estava mais alta do que a maioria dos aviões comerciais voam. O clarão indescritível da bola de fogo fez com que os ossos dos homens próximos fossem visíveis através de suas carnes. Ou seja, aquilo que deveria simbolizar um avanço científico e militar acabou transformando o paraíso das Ilhas Marshall num verdadeiro cemitério radioativo. Quando os testes finalmente cessaram, depois de anos detonando bombas e espalhando radiação por todos os lados, os Estados Unidos precisavam dar algum tipo de solução para o caos que eles mesmos tinham criado. E a tal solução foi, na prática, uma grande gambiarra nuclear. Nos anos 70, toneladas de entulho radioativo, solo contaminado e até fragmentos de material nuclear usado nos testes foram amontoados dentro de uma cratera aberta por uma das explosões. Assim nasceu a Cúpula de Runit. A estrutura foi construída sobre o atol de Enewetak, cobrindo ali uma imensa cratera com uma laje de concreto de 46 centímetros de espessura. Ali dentro estão guardados cerca de 85 mil metros cúbicos de solo radioativo, misturado ali com plutônio 239, césio 137, que a gente
conhece muito bem aqui no Brasil, né? E outros isótopos extremamente perigosos. Estados Unidos dijo que limpiaría la lluvia radiactiva y eso nos lleva de nuevo a la cúpula. En el año 77 fue erigida para contener los residuos letales producidos por esas explosiones masivas. Ellos tenían que hacer algo con todo el material radiactivo y el suelo que estaba por todas partes a lo largo de esta región. Así que el gobierno de Estados Unidos construyó una tumba llamada la Cúpula Runit. Para tentar selar esse gigantesco cemitério radioativo, os Estados Unidos construíram uma espécie de tampa de concreto com quase 4 metros de espessura. Foi essa cobertura que passou a ser chamada de The Dome, ou de forma mais simples, né, a Cúpula de Runit. Esta cosa es enorme. Tiene el equivalente a 35 piscinas olímpicas de material radioactivo cementado. Ahora tenemos restos de cráter radioactivo no cementado y tierra porosa alrededor. Ahora, para protegerlo del océano, también tenemos un dique. Pero la pregunta es seguro? Só que existe um detalhe crucial. Os engenheiros americanos nunca imaginariam a cúpula como uma solução permanente. A ideia era algo provisório, quase que um joga tudo aí dentro, depois a gente resolve, né? O problema é que essa outra solução jamais apareceu. O concreto usado na cúpula de Runit tinha uma vida útil prevista de 30 anos. Hoje já se passaram mais de 40 e a estrutura nunca recebeu uma manutenção adequada. Segundo especialistas aí, há sinais de que os resíduos tóxicos já estejam em contato com o lençol freático, o que aumenta então consideravelmente o risco de contaminação do oceano. Cúpula Runit fue diseñada para literalmente enterrar esa parte del pasado del Atalón. Tiene 115 metros de diámetro con un ápice de 7 metros y paredes de concreto de 45 centímetros de espesor al nivel del mar. Pero ahora hay nuevas preocupaciones de que la cúpula no mantenga la radioactividad tapada para siempre. El nivel del agua en la zona de Eniwetok ha ido subiendo, unos 7 milímetros al año. Eso no suena como mucho, pero en conjunto con el tiempo eso es mucho, y lo que significa es que el agua de mar está en contacto con lo que la cúpula está sellando. Hay lugares donde el agua puede entrar. El temor ahora es que el material radiactivo comience a filtrarse lentamente. Agora, passadas tantas décadas, tudo indica que a cúpula de Runit se transformou numa bomba relógio prestes a explodir. E isso tem tirado o sono aí da população local. O mais assustador é que muita gente fora dali parece não ter noção da gravidade da situação. O túmulo nuclear, que hoje apresenta rachaduras, não tem qualquer barreira inferior. Embaixo do concreto existe apenas areia, né? Isso significa que a água do mar pode infiltrar e carregar partículas radioativas diretamente para o oceano, atingindo não só os moradores das Ilhas Marshall, mas também países inteiros, das Américas, da Oceania e até da Ásia. E não para por aí, tá? Entre os resíduos está o plutônio 239, que possui uma meia-vida de 24 mil anos. Ou seja, o risco para ecossistemas marinhos e cadeias alimentares pode se estender por praticamente toda a história futura da humanidade. Não à toa, alguns cientistas já apelidaram o local de Chernobyl do Pacífico. Afinal, se a cúpula se romper de vez, o desastre pode ser comparado a uma tragédia nuclear global silenciosa, sem explosão, mas com efeitos devastadores e duradouros. Divulgada recentemente, as Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, apresentam níveis de radiação mais elevados do que Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão. O local foi usado pelos Estados Unidos para testes de bombas nucleares durante a Guerra Fria. O cenário fica ainda mais preocupante quando levamos em conta as mudanças climáticas. A elevação do nível do mar e a intensificação das tempestades tropicais aumentam a pressão sobre a cúpula de Runit, acelerando o desgaste da estrutura. Documentos do próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos já admitem que a água do oceano consegue infiltrar por baixo do domo. Só que mesmo reconhecendo o problema, os norte-americanos não demonstram grande preocupação. Pior, o assunto mal recebe a atenção da comunidade internacional. Os Estados Unidos alegam que a responsabilidade pela manutenção da cúpula é das Ilhas Marshall, um pequeno país com menos de 60 mil habitantes, economia frágil e praticamente nenhuma capacidade técnica ou financeira para poder lidar com uma ameaça desse porte. Enquanto isso, cientistas e ativistas alertam para a necessidade de uma ação internacional imediata, a fim de evitar um desastre ambiental de escala oceânica.
A senadora Hilda Heine, ex-presidente aí das Ilhas Marshall, chegou a definir aí a cúpula de Hunit como uma bomba relógio radioativa, pronta para explodir. Mas sem pressão diplomática e sem mobilização global, o perigo segue que quase invisível aos olhos do mundo. O local tem uma cúpula de concreto, uma espécie de lixão atômico que começa a apresentar fissuras. Autoridades dizem que não possuem recursos para a manutenção desta herança radioativa. Em contrapartida, em 2020, o próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos afirmou que não haveria motivos para preocupação, pelo menos nos próximos 20 anos, né? Aí, você vai acreditar nos caras? Se isso é realmente verdade, ninguém sabe ao certo, né? O que não dá para negar é que o fato de o túmulo nuclear estar rachando está longe de ser um detalhe simples, né? E muito menos um problema restrito às Ilhas Marshall. Ignorar essa herança da Guerra Fria pode até não trazer consequências imediatas, né? Mas certamente pode cobrar um preço altíssimo das próximas gerações. Então assim, qual é a solução? Precisa de uma mobilização. Talvez, se o Felca fizer um vídeo, a galera começa a se mobilizar aí para fazer alguma coisa. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!